Olá, boa noite. Para você que está vendo a live gravada, bom dia ou boa tarde. Hoje vamos fazer uma sequência nas nossas lives que são semanais, às segundas-feiras, 21h03. E hoje vamos falar sobre timidez biográfica. Sejam bem-vindos a todos que estão entrando aí. Hoje vamos falar sobre timidez biográfica. O que vem a ser timidez biográfica? A timidez, muitos aqui sabem o que significa, apesar de que há uma certa confusão. Fala, Flavão, beleza? Há uma certa confusão entre a timidez propriamente dita e a introversão. Vou falar sobre isso um pouco aqui hoje. E também explicar a diferença entre a timidez e a timidez biográfica. O que vem a ser a timidez biográfica? Então, primeiro eu quero falar um pouco da minha trajetória. Não sei se você que está aí me conhece mais profundamente ou não, mas eu fui tímido durante muito tempo na minha vida, muito tempo mesmo. Há cerca de metade da minha vida eu estou fazendo 41 anos, então durante metade da minha vida, ou um pouco mais da metade, eu era relativamente ou bastante tímido. Era bastante tímido na infância, na adolescência, e depois fui perdendo um pouco essa timidez. E no início da vida adulta eu já era um pouco menos tímido. Mas minha timidez, o que eu percebi, eu perdi a timidez. Mas há em mim, desde que eu perdi a timidez, um processo paulatino de superação da chamada timidez biográfica. Ou seja, mesmo sem ser tímido, eu venho paulatinamente durante esses, 20 anos, buscando perder a chamada timidez biográfica. Beleza, Yang. Então você não é mais tímido já há um bom tempo, cerca de 20 anos, mas nesses 20 anos você tem outro tipo de timidez que você está falando aí como timidez biográfica. Fica aí que você vai entender. Primeiro, a timidez comum é o medo, se liga aí, tá? É o medo de ser julgado pelo outro e por isso eu me retraio, eu não me exponho, eu prefiro ficar na minha e mesmo quando eu perderia coisas, quando eu perderia oportunidades, quando eu perderia algo por não me expor, mesmo assim eu não me exponho. Essa é a timidez. Talvez alguns aqui já tenham sofrido. Quem já sofreu de timidez? Coloca aqui, eu. Já sofri de timidez. Quem nunca sofreu de timidez? Coloca aqui, eu nunca. E alguns sabem o que é esse sofrimento. Essa questão de querer se expressar. Leonardo falou eu, Milena, beleza. Flávio também já, muito bom. De querer se expressar e temer se expressar. De querer falar e temer falar. Duas pessoas aí, dois amigos que estão na live, eu realmente não, se vocês não falassem, eu não acreditaria. Flávio e Ricardo, eu não acreditaria que já teriam vivido isso, porque são pessoas muito expressivas. Então vamos lá. Todo mundo que já viveu isso sabe como é, mas eu vou dizer para você, até que não viveu, talvez você tenha vivido momentos de timidez biográfica. Apesar de não ser tímido, porque o tímido é aquele que tem medo de levantar a mão para fazer uma pergunta, levantar a mão para tirar uma dúvida, levantar a mão para comentar algo, trazer uma ideia, de se expor, de falar em público, de paquerar uma pessoa, de iniciar um diálogo. Tem dificuldade disso. Mas tem gente que não tem dificuldade disso, mas sofre da timidez biográfica. O que vem a ser a timidez biográfica? Segue comigo aqui. O que vem a ser essa timidez biográfica? Se liga aí. A timidez biográfica é um processo pelo qual nós passamos em que nós não temos medo, talvez, de levantar a mão, falar em público, paquerar uma pessoa, iniciar uma conversa, etc.
Mas a gente tem medo de mostrar quem nós somos para o mundo. A gente teme, por isso que é biográfico, hein? A gente teme mostrar a história que nós queremos construir, a nossa história de vida que a gente quer construir. A gente teme mostrar aos outros. A gente teme se posicionar nas nossas verdades. Então, como eu disse, meu processo foi de extrema timidez, média timidez, superação da timidez, e depois eu percebi que nesses últimos 20 anos eu estava superando, apesar de não ser mais tímido, eu estava superando a timidez biográfica. O medo de mostrar ao mundo quem você é. Já não é o medo de se expressar, é o medo de mostrar ao mundo quem você é. E eu vou dizer para vocês, com esse conhecimento que eu tenho mergulhado a respeito da timidez, com muita tranquilidade eu te digo, muita gente sofre de timidez biográfica. Talvez você não saiba que sofre de timidez biográfica porque você nunca refletiu sobre o tema. Talvez você nunca tenha pensado sobre o tema. Talvez você nunca tenha mergulhado nesse tema. E muitas vezes você se boicota, você se impede de se expressar, você se impede de se colocar na tela da vida, de ser quem você veio aqui para ser, por medo de ser julgado, de ser criticado, de ser avaliado. Muitas vezes você teme estar na frente dos outros e também teme mostrar quem você é para o mundo. Ou seja, você sofre da timidez e da timidez biográfica. Mas muitas vezes você não é mais tímido. Como eu falei, minha biografia, minha história foi uma história de superação da timidez. Então eu vim superando a timidez ao longo de 20 e poucos anos. Superei a timidez com várias técnicas que hoje eu ensino, tanto nas sessões de psicoterapia quanto nas aulas que eu dou. Claro que nas sessões de uma maneira mais profunda, mais alongada, e nas aulas de uma maneira mais direcionada, mais curta. Mas isso não me impediu de, apesar de ter superado a timidez, observar filosoficamente minha vida e falar: ora, eu não sou mais tímido, mas tem algo em mim que teme se mostrar para o mundo. Não, como eu disse, levantar a mão, conversar com a pessoa, não, mas de escrever sua própria história. Querer ser quem você é e se colocar para o mundo vivendo a sua história. Não temer viver a sua história. Essa é a timidez biográfica. É aquela em que você teme viver sua história e vive uma vida falsa. Vive uma vida falsa. Vive, às vezes, uma profissão de maneira falsa. Vive, às vezes, uma paternidade de uma maneira falsa. Uma maternidade de uma maneira falsa. Um casamento de uma maneira falsa. Você vive uma realidade porque teme o julgamento social acerca de seu posicionamento, caso você não viva essa realidade. Aí está a questão. A questão é, você veio para essa, até agora, pelo que sabemos, temos total conhecimento, essa é a única vida que nós temos. Pode ser que tenhamos outras vidas. Eu não estou querendo fazer uma discussão nem filosófica, nem religiosa. Valeu, Léo. Mas a questão é, a gente não tem certeza absoluta que há outras vidas. Então, nessa única vida, que você vive, que você tem certeza que vive, você não está vivendo ela de maneira plena por um simples motivo. Porque você tem uma timidez biográfica, você teme dizer ao mundo quem você é. Você teme viver uma vida verdadeira, curtir as coisas que você curte, fazer as coisas que você ama, amar com verdade quem você quer amar, odiar com verdade, odiar entre aspas, tá? Mas se afastar de verdade de quem você não quer estar junto.
por conta de uma timidez biográfica, que é, e aí analise lá no fundo da sua consciência, lá no fundo, analise aquela vozinha que fala: o que é que vão dizer de mim? O que é que vão achar de mim? Essa voz é você também. O problema é esse. Quando Freud fala para nós sobre um superego, e aí para quem não entende desse conceito, eu vou brevemente falá-lo, exatamente sobre essa voz. Quero te ver, Tuco. Quando chegar aqui, me procure. O que é o superego? Freud fala o seguinte: nós às vezes não somos tão plenos para sermos quem gostaríamos de ser, porque nós tememos o julgamento social. E isso cria em nós uma estrutura mental, chamada por ele de superego, em que nós sempre estamos ponderando. E isso é sempre ruim? Não. Óbvio que não. É o superego que te impede, por exemplo, de ter vontade de fazer xixi e abaixar a calça e fazer xixi na frente de todo mundo. Percebe? Então, claro que há um poder muito grande em a gente viver em sociedade e saber os limites dessa vida em sociedade. E isso o superego nos dá. Só que com essa expansão desse controle, e que vem da fragilidade da nossa autoestima e da nossa autoconfiança, que são temas que eu vou trabalhar em próximas lives, o que acontece é que você, eu, acabamos tendo uma espécie de excesso de cuidado em relação ao que os outros vão achar. E essa vozinha, lembra dela que eu falei? O que é que vão pensar de mim? O que é que vão achar de mim? Será que vão falar mal de mim se eu fizer isso? Essa vozinha vai se ampliando na nossa voz, na nossa consciência, na nossa mente. Vai ganhando volume e ganhando em velocidade de aparecimento. Cada vez aparece mais. E cada vez eu fico mais bloqueado por conta do receio do que os outros vão achar. Só que, meu amigo, minha amiga, eu tenho uma má notícia para te dar. Os estudiosos que estudam, que ajudam os profissionais que ajudam as pessoas que estão em fase terminal, esses profissionais chamados de profissionais de cuidados paliativos, eles têm estudado ou seja, a pessoa está em fase terminal. Aquele paciente vai morrer. E eles fazem pesquisas sobre o que esses caras se arrependem. E sabe qual é o maior arrependimento que as pessoas têm no leito de morte? Sabe qual é? Eu me arrependo de não ter comprado minha Ferrari. Obviamente não é isso. Já sabemos que não é isso. Não é não ter comprado a Ferrari, não é não ter tido a casa de praia, não é ter viajado mais, eu viajei menos para a Europa do que eu gostaria. Esses não são os arrependimentos no leito de morte. No leito de morte, os arrependimentos são muito mais interiores e um dos principais arrependimentos é: eu não fiz o que eu queria fazer por medo do julgamento do outro. Eu não fui quem eu gostaria de ser por medo do julgamento do outro. Esse é o arrependimento que está no leito de morte. Você olhando para o fim da sua vida e olhando para toda a trajetória que você fez.
e você se arrepende, e eu que falo você, a gente não está vivendo a situação do leito de morte, ainda bem. Mas vamos chegar a viver, se a nossa morte não for instantânea. E a gente vai olhar e vai poder avaliar. E eu quero que você se coloque nessa situação. Imagine que você está fazendo uma avaliação de tudo que você fez na vida, tudo que você deixou de fazer. Do que mesmo você está arrependido? Será que você não está arrependido de ter tido uma timidez biográfica? Será que você não está arrependido de não ter sido o que você deveria ser? Por medo do que vão pensar, falar, avaliar. E quando eu falo do que vão pensar, diferente da timidez, a questão é que a timidez, quase todas as pessoas que eu conheço temem o julgamento de pessoas que não têm tanta intimidade. Tá travando aí? Tá travando para todo mundo ou só para Cris? Me avise aí se está travando, que eu tento mudar a internet. Diferente dessa timidez comum, que eu temo as pessoas desconhecidas, a timidez biográfica, eu temo muito mais as pessoas conhecidas. Obrigado, gente. Obrigado pelo feedback. Eu temo muito mais as pessoas conhecidas. Então, eu temo o que é que meu pai vai dizer? O que é que minha esposa vai dizer? O que é que meu marido vai dizer? O que é que meu filho vai dizer? O que é que minha mãe vai dizer? O que é que meu chefe vai dizer? Percebe? Essa timidez biográfica, diferente da outra timidez que eu tenho, o que os estranhos vão me dizer de mim, é o que os mais próximos vão dizer de mim, porque essas vozes dos mais próximos é que vão ficar reverberando na minha cabeça, principalmente se eu tenho um processo de baixa autoestima ou de confiança pessoal muito baixa, ou seja, autoconfiança lá embaixo. Então, se eu vivo um processo de baixa autoestima ou baixa autoconfiança, isso vai ser ainda mais forte, a timidez biográfica vai vibrar. Porque o que vai acontecer comigo é que as pessoas vão falar e aquilo vai reverberar na minha cabeça. Yang, você vai mesmo fazer isso? Eu não ouço isso como um ar. Se eu tivesse uma autoconfiança, eu ia olhar e falar: fulano está preocupado comigo, com o que eu posso fazer, com o que pode dar de errado comigo. E por isso está tendo essa voz cuidadosa. Mas não, quando minha autoestima está baixa, quando minha autoconfiança está baixa, essa voz vem muito forte na minha cabeça. E distorcida. Porque agora não é: Yang, você vai mesmo fazer isso? Agora é: Yang, você é doido, bicho? Você vai fazer um negócio desse? Não faz não, pelo amor de Deus. Então deixa de ser um olhar de cuidado para ser um alerta de um caos. Porque a nossa mente faz isso. Outro dia eu estava me auto-observando. Olha como são as coisas. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp. E antes da mensagem abrir, pela pessoa, e aí é importante, gente, a gente fazer essa autoavaliação. Pela pessoa que mandou a mensagem, que era uma pessoa que eu estava num conflito, eu já modifiquei meu estado emocional. Já veio um batimento cardíaco acelerado, já veio uma ofegância, e eu vi, sabe, o WhatsApp ele mostra só aquela última mensagem, não é aquela última mensagenzinha? Então a pessoa mandou, 3 mensagens. E a última mensagem me parecia uma afronta da pessoa contra mim. O texto, depois voltando, claro, e aí você já está lá, você já está sabendo onde eu vou chegar, o texto era neutro. Mas o modo que eu encarei aquilo
naquele momento, pelo que eu estava vivendo, não foi nada neutro. Foi, não acredito que isso está acontecendo. Que porrada é essa que eu estou recebendo? Por que essa pessoa está brigando de novo? Então, antes do processo se realizar, eu já processei tudo na minha mente, porque nossa mente é assim, ela distorce, muitas vezes, de acordo com o nosso estado emocional frente à situação. Então, se eu não tenho essa percepção, primeiro, que minha mente distorce, e distorce mesmo. Segundo, que eu preciso, às vezes, sair desse processo mental e me olhar de cima para baixo e falar, opa, como eu fiz, né? Eu senti e depois eu saí, não é sair alma, não tem nada de surreal nisso. Então, é sair a sua consciência, observar-se a si mesmo. Então, a nossa consciência vai observar a si mesma atuando. Então, a gente eleva um pouco esse nível de consciência para poder olhar o que está acontecendo. E a mesma coisa em relação à timidez biográfica. Então, alguém fala alguma coisa, ok, vai reverberar logo na primeira hora assim, caramba! Mas depois para, pensa, respira, olha de cima. Isso é o que realmente a pessoa falou? Ou isso é o que eu interpretei do que a pessoa falou? E muda tudo. Muda todo o jogo. Então, para vencer a timidez biográfica, eu recomendo primeiro que você se reconheça como alguém que vive esse problema. Alguém que teme ser quem é. Minha mensagem no WhatsApp, desde que eu tenho o WhatsApp, aquela mensagem que fica no WhatsApp, minha é: torna-te quem tu és. Porque esse é o exercício mais profundo da vida de um ser humano. Ter uma vida realmente biográfica, onde você escreve uma vida autobiográfica. Você escreve a sua vida. A pena da escrita da sua vida está em suas mãos. Só que para isso, para realmente escrever, tem que superar essa timidez biográfica. Esse medo de mostrar ao mundo quem você é, o que é que você veio fazer aqui. E claro, muitas pessoas têm a timidez biográfica e a timidez comum. Mas algumas já superaram, como foi a minha narrativa no início. Se você está aqui no início, você já viu. Que eu falei que no início da minha vida, infância, adolescência, início da vida adulta, eu fui muito tímido, médio tímido, pouco tímido, superei a timidez com 20 e poucos anos. Só que de lá para cá eu percebi que eu tinha essa timidez biográfica. E ela é muito mais desafiadora de se superar. Só que vale cada passo que a gente dá na conquista da nossa verdade, de uma vida verdadeira, de uma vida com entrega total, de uma vida que você escreve e que você não tem medo dos críticos que vão ler o livro da sua vida, porque você está escrevendo com muita consciência de que essa é a vida que você quer viver, essa é a vida que você nasceu para viver. E isso muda o jogo. Espero que vocês vivam uma vida com mais biografia e menos interferências internas por interferências externas. Então, as externas que chegam aqui reverberam de maneira meio torta na nossa mente. Obrigado, gente. Segunda que vem, estamos juntos, sempre às 21h03. Valeu por todos aqui que apareceram hoje. E segunda que vem estamos aqui falando mais sobre a psique, o ser humano, a expressividade humana, a timidez, a autoestima. Porque eu gosto muito de uma frase e gosto de parafrasear essa frase de Caetano Veloso. Ele diz o seguinte: gente nasceu para brilhar, não foi para morrer de fome.
E eu costumo dizer o seguinte: há fome física, mas há uma fome de expressividade da sua vida, de mostrar ao mundo quem você é. Então, que você não morra, e nem eu, dessa fome de expressividade, e que a gente possa ser quem a gente veio ser aqui nesse mundo. Obrigadão, gente. Beijo no coração. Até segunda. Tchau, tchau.